porque leva a ideia de pesquisa aplicada a ser feita por outros agentes, seja porque os seus resultados são percebidos como direta ou indiretamente aplicáveis em diferentes tipos de ação na sociedade. Sexto, autonomia. A pesquisa suscita efeitos para além do que pensara ou previra o pesquisador. Mas o essencial é que ela tenha nascido de exigências próprias e internas ao pesquisador e ao seu campo de atividades, da necessidade intelectual e científica de pensar sobre um determinado problema, e não por uma determinação externa ao pesquisador. Ainda que tenham sido outros sujeitos acadêmicos, sociais, políticos ou econômicos que possam ter despertado no pesquisador a necessidade e o interesse da pesquisa. Mas essa só será excelente se essa percepção estiver unida a uma exigência interna ao pensamento e à ação do próprio pesquisador. Sétimo, articulação de duas lógicas diferentes: a lógica acadêmica e a lógica histórica, isto é, a lógica social, econômica e política. A pesquisa inovadora, duradoura, autônoma, que produz uma obra e uma tradição de pensamento e que suscita efeitos na ação dos outros sujeitos sociais e políticos, é aquela que busca responder a questões colocadas pela experiência histórica dada, e para as quais a experiência, enquanto experiência, ainda não possui respostas. Em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa se mede pela capacidade de enfrentar os problemas científicos, humanísticos, artísticos, filosóficos e políticos postos pelas dificuldades da experiência do seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa, em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa se mede por essa sua força para enfrentar o seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa é reflexão, investigação e resposta ao seu próprio tempo, tanto mais ela é reflexão, investigação e resposta que não são perecíveis e que se tornam mais significativas do que ela própria. 8. Articulação entre o universal e o particular. A pesquisa excelente é aquela que, tratando de algo particular, algo próprio nosso aqui e agora, o faz de tal maneira que o seu alcance, o seu sentido, as suas descobertas, os seus efeitos possam ser universalizados. Quanto menos genérica e quanto mais particular, maior é a possibilidade da pesquisa possuir aspectos e dimensões universais. Por isso, e não para contagem de pontos, é que poderá vir a ser publicada e vale a pena ser conhecida internacionalmente quando o tempo da sua publicação surgir. É a sua capacidade de apanhar o particular que a transforma em universal e válida para todos. Se a luta contra a universidade operacional visa impedir que a universidade se transforme numa organização, e se a luta contra a universidade operacional já implantada consista em recuperá-la como uma instituição social e recusá-la como uma organização administrativa, isso significa que a universidade não pode ser uma extensão dos interesses privados de uma parte da sociedade, nem uma ilha mantendo uma relação de exterioridade com o social. Em outras palavras, trata-se de compreendermos
a articulação entre a dimensão acadêmica e a dimensão sociopolítica da universidade, indagando sobre a compatibilidade e a incompatibilidade entre elas. A articulação dessas duas dimensões da universidade, quando ela é feita a partir da própria universidade e por iniciativa da universidade, nos oferece a compatibilidade entre essas duas dimensões, a dimensão acadêmica e a dimensão política. Por quê? Porque a universidade assume explicitamente e publicamente a articulação entre o acadêmico e o político como algo que a define internamente. Essa compatibilidade das duas dimensões aparece de duas maneiras. Pelos serviços, isto é, pela extensão, que a universidade presta à sociedade sob a orientação do poder político ou em cooperação com ele, e pela cessão de quadros universitários para funções no interior da governança pública. Na medida, porém, em que essas duas formas de absorção dos quadros científicos e dos serviços universitários se realizem por iniciativa do Estado e não por um projeto interno à própria universidade, isto é, não por uma decisão que a universidade tomou explicitamente, a percepção da relação entre as duas dimensões tende a se diluir ou a aparecer como uma ação fortuita do Estado ou como carreira individual e pessoal de alguns quadros universitários. Eu insisto que a articulação entre a dimensão acadêmica e a dimensão política tem que ser posta pela própria universidade. É ela que explicita essas duas dimensões e é ela que estabelece a articulação e a compatibilidade entre elas. Não pode vir de fora dela. A compatibilidade também aparece internamente à universidade. De fato, por mais seletiva e excludente que seja a universidade, ainda assim, no seu interior, sempre reaparecerão as divisões sociais, as diferenças étnicas, as diferenças políticas e projetos culturais distintos. Ou seja, a universidade é uma instituição social e nessa qualidade ela exprime em seu interior a realidade social das divisões, das distinções, das diferenças, dos conflitos e das contradições. O que é angustiante é a universidade, e é o caso de onde eu venho, é a universidade querer sempre esconder isso e deixar que essas coisas só aflorem em momentos específicos. Por exemplo, na eleição de um reitor, na discussão de um estatuto, durante uma greve, numa ocupação. Por esse motivo, a universidade nunca trabalha os seus próprios conflitos internos. Ela periodicamente opera com eles, mas ela se recusa, em nome da sua suposta vocação científica, a aceitar aquilo que é a marca do Ocidente, a marca da modernidade, a impossibilidade de separar conhecimento e poder. Passemos agora à incompatibilidade entre a dimensão acadêmica e a dimensão política da universidade. A incompatibilidade é insuperável quando a articulação das duas dimensões da universidade é feita sob o prisma da reprodução sociopolítica de uma classe social ou da formação de um grupo social específico. Ou seja, nesse caso, a articulação das duas dimensões tende a ser secreta e, frequentemente, ela é determinada por uma via indireta, pelo modo de subvenção e financiamento das pesquisas. Ou seja, você vai privilegiar uma determinada classe, um determinado grupo, né? Para além das formas de compatibilidade e de incompatibilidade entre as duas dimensões da universidade, é preciso lembrar que na luta contra a universidade operacional, a existência de tensões reais e verdadeiras
Entre elas, duas outras formas de incompatibilidade entre as duas dimensões podem aparecer. A primeira surge quando levamos em conta a diferença da temporalidade que rege a docência e a pesquisa e a temporalidade que rege a política. A segunda, incompatibilidade, quando levamos em consideração a alternância de governos que é própria da democracia. Examinemos a primeira tensão. O tempo da política é o aqui e o agora. O planejamento político, mesmo quando distingue o curto, o médio e o longo prazo, é feito com um calendário completamente diferente do planejamento humanístico, científico, artístico. Pois o tempo da ação e o tempo do pensamento são completamente diferentes. Além disso, a ação política se realiza como tomada de posição e decisão acerca de conflitos, demandas, interesses, privilégios e direitos, devendo realizar-se como resposta à pluralidade de exigências sociais e econômicas simultâneas. A ação política democrática é ao mesmo tempo heterônoma e autônoma. Heterônoma, pois a origem da ação encontra-se fora dela, nos grupos e classes sociais que definem suas carências, suas necessidades, seus interesses, seus direitos e suas opções. É para isso que a governança está lá, para realizar isso. Ao mesmo tempo, ela é autônoma, pois a origem da decisão política encontra-se nos grupos que detêm o poder e que avaliam, segundo seus próprios critérios, a deliberação e a decisão. De todo modo, porém, a velocidade, a presteza da resposta política e o seu impacto simbólico são fundamentais. E o seu sentido só aparecerá muito tempo depois da ação realizada. Ao contrário, o tempo da docência e da pesquisa segue um outro padrão e uma outra lógica. Os anos de ensino e formação para a transmissão dos conhecimentos, a invenção de novas práticas de ensino, alterações curriculares exigidas pelas consequências e inovações das pesquisas da área que está sendo ensinada e aprendida, as condições materiais do trabalho, bibliotecas e laboratórios, exigem que o tempo de docência se constitua segundo uma lógica e uma necessidade internas específicas. Do lado da pesquisa, a preparação dos pesquisadores, a coleta de dados, as decisões metodológicas, as experiências e verificações, os ensaios e erros, a necessidade de refazer percursos já realizados, o retorno ao ponto zero, a recuperação de pesquisas anteriores nas novas, a mudança de paradigmas de pensamento, a descoberta de novos conceitos feitos em outros campos do saber, não diretamente vinculados ao campo pesquisado, mas com consequências diretas ou indiretas sobre o andamento e a conclusão de pesquisas desse novo campo, a exigência lógica de interrupções periódicas, a necessidade de discutir os passos efetuados e de controlá-los. Enfim, tudo aquilo que caracteriza a pesquisa científica, sem falarmos aqui nas condições materiais da sua possibilidade, como a inexistência de recursos para prosseguir numa linha que deverá ser abandonada por outra, para a qual existam recursos materiais e humanos, além de saber acumulado. Tudo isso faz com que o tempo da ciência, o tempo das humanidades, o tempo das artes, seja distinto do tempo político. Sigam lógicas diferentes, padrões de ação diferentes. Assim como seria suicídio político
pretender agir somente mediante ideias claras e distintas, absolutamente precisas, rigorosas e logicamente verdadeiras e demonstradas, também seria suicídio teórico pretender submeter o tempo da pesquisa ao da velocidade e ao do imediatismo da ação política. A política parece não ter tempo para adiantar-se aos resultados do seu próprio trabalho. É por isso, aliás, que a política não é uma ciência, embora exista uma ciência política, que não é política, propriamente dita, né? Uma ciência sobre a política, e não uma ciência da política. A política é uma arte. Essa diferença das temporalidades leva a supor que a dimensão política da universidade precisa subordinar-se à sua dimensão acadêmica, ou seja, a ação política só pode apropriar-se com sucesso da pesquisa científica depois que esta estiver consolidada. E por isso, não se pode impor a ela outro ritmo que não o ritmo do pensamento. Isso leva a duas consequências. Em primeiro lugar, a de que os objetivos de uma política podem auxiliar materialmente o tempo da pesquisa, tornando-o mais rápido, mais efetivo, graças às condições materiais da sua realização. E em segundo, que a pesquisa científica pode orientar projetos políticos, na medida em que pode oferecer elementos de elucidação da própria ação política. A segunda tensão entre a dimensão política e a dimensão acadêmica decorre, como dissemos, da natureza da política democrática, que é fundada na alternância periódica dos ocupantes dos governos. Essa alternância, que é essencial à democracia, significa que periodicamente a sociedade pode decidir pela continuidade ou pela descontinuidade de políticas, de um projeto político, de um conjunto de políticas públicas. A dimensão humanística e científica da universidade, porém, só pode se realizar se houver continuidade dos projetos, continuidade dos programas de formação e continuidade da pesquisa. A tensão, portanto, entre as duas dimensões pode ser superada na medida em que a universidade se engaje em políticas de longo prazo, que não estejam submetidas ao tempo descontínuo da política estatal. Eu quero então agora chegar à minha conclusão falando contra a servidão voluntária. Para compreender por que falar em servidão voluntária, nós precisamos nos referir, ainda que brevemente, à condição social e ideológica que assegura a existência e conservação da universidade operacional no Brasil. Trata-se da estrutura violenta e autoritária da nossa sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, oligárquica, hierárquica, vertical, tecida por desigualdades profundas e gera um sistema institucionalizado de exclusões sociais, políticas e culturais. Isso faz com que a dimensão acadêmica da universidade tenda a reforçar a exclusão social. E essa exclusão pode ser ainda aumentada se a dimensão política da universidade se mantiver na mesma direção excludente que a sociedade impõe às classes sociais, isto é, favorecendo privilégios oligárquicos e os interesses privados que definem o mercado. No entanto, a verdadeira dimensão política da universidade, se comprometida com a democracia, exige que ela entre em choque com o autoritarismo social,
E ela o fará se a dimensão política se propuser a diminuir o sistema de exclusões e, portanto, contestar o caráter excludente atribuído à dimensão humanística e científica da universidade. Todavia, como sabemos, a ampliação social da universidade pode não corresponder às condições exigidas para o trabalho de formação e da pesquisa científica. Isso parece nos colocar diante de uma equação perversa, ou seja, que a boa realização da dimensão acadêmica é incompatível com a dimensão democrática da universidade e reforça a ideologia da conservação das desigualdades culturais fundadas nas desigualdades sociais e econômicas. Esse reforço ideológico da desigualdade, da exclusão, do preconceito, esse reforço ideológico vem, sobretudo, da classe média, que vê na universidade simplesmente o diploma para ascensão social individual. Por não ocupar um lugar definido na divisão social das classes que definem o núcleo do capitalismo, ou seja, o que define uma classe social não é, como dizem as pesquisas de mercado e a sociologia estadunidense, não é escolaridade, renda, profissão e consumo. Isso não define uma classe social. O que define uma classe social é a forma da propriedade. No modo de produção capitalista, você tem uma classe social que é definida pela propriedade privada dos meios de produção. Uma outra classe social que é definida pela propriedade da força de trabalho que ela vende por um salário que, evidente, não paga o trabalho que ela realiza. Mas existem duas classes sociais fundamentais: a detentora do capital e aquela que produz o mais valor, que dá capital. Entre essas duas classes tem uma classe intermediária, que não é proprietária privada dos meios de produção e que não é assalariada ao capital. Essa é a classe média. Ora, o que é que constitui a classe média? Os pequenos comerciantes, não presos às grandes franquias, os pequenos agricultores, não presos ao agronegócio, o funcionalismo público e as profissões liberais. Ora, se um médico, um arquiteto, um farmacêutico, um engenheiro, não sei mais, vamos, trabalha numa empresa de medicina, hospital, numa empresa de engenharia, numa empresa de cuidados dentais, se ele trabalha para uma empresa, ele tem a ilusão, tadinho, de que ele é classe média. Ele não é, ele é trabalhador. Por que ele é trabalhador? Porque ele vende o seu trabalho por um salário para um proprietário dos meios de produção. E é por um equívoco que os coxinhas, eu não sei se vocês falam isso aqui, pensam que eles são classe média. Eles não descobriram que eles são uma nova classe trabalhadora. Eles não sabem disso. Então, o que se tem é o surgimento, é novo no Brasil. É novo no Brasil por causa de todas as mudanças econômicas, sociais, os programas. É novo, não é novo na Europa, não é novo nos Estados Unidos. É a famosa divisão entre os trabalhadores, dos trabalhadores de macacão e os trabalhadores de colarinho branco. É só isso. Então, mas a classe média, que não tem um lugar definido na divisão social, ela vai ter um lugar como cabeça
ela não existe socialmente, senão como poder ideológico. É isso que ela é. Ela é uma transmissora de ideologia. É por isso que o cara é trabalhador, mas pensa que ele não é, né? Então, o que acontece, né? Então, ela não possui um lugar definido no núcleo da divisão social que define o modo de produção capitalista. Ela não tem o poder econômico, ela não tem o poder político, porque ela não tem o poder do Estado. Ela pode votar, mas ela não detém o poder do Estado. E ela não tem o poder social, que tem a força dos movimentos sociais e populares organizados. Ela não tem nada disso. É por isso que ela é fragmentada, né? Ela procura compensar a sua falta de lugar, a sua fragmentação e a sua falta de sentido, exercendo um poder muito preciso, o poder ideológico, isto é, de transmissão das ideias da classe dominante. Como nós sabemos, a classe média, essa que não se reconhece a si própria como outra coisa, ela tem um sonho e tem um pesadelo. Ela sonha em se tornar burguesia. E ela tem um medo pânico de se proletarizar. Por isso, atualmente, ela se torna o suporte social e político mais importante da ideologia neoliberal, que é uma ideologia individualista, competitiva, que corresponde à fragmentação individualista, individual, né, dos membros da classe média, né? Bom, então, ela se torna o suporte social e político da ideologia neoliberal, individualista, competitiva, que produz o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses. A adoção e defesa dessa ideologia leva a classe média a afirmar que se deve deixar por conta do mercado a definição das prioridades da formação acadêmica e da pesquisa. Essa posição antidemocrática significa a defesa da universidade operacional, a privatização do saber, que entra em choque com uma política de abertura e expansão da universidade como espaço social de criação e afirmação de direitos e de inclusão. Eis porque eu acredito que a nossa ação universitária, como ação do saber e da política, deve ser o combate em todas as frentes contra a universidade operacional e contra a ideologia conservadora que a sustenta. Esse combate é o que eu chamo de luta contra a servidão voluntária. Um jovem de 17 para 18 anos, chamado Étienne de la Boétie, escreveu na França, no século XVI, um ensaio que ficou conhecido com o nome de O Discurso sobre a Servidão Voluntária. A servidão voluntária, escreve La Boétie, é um enigma. E ele diz, é uma coisa tão terrível que a natureza se recusa a ter feito isso. E que a linguagem, se recusa a pronunciar. Por quê? Porque servidão se opõe à vontade, né? Aquilo que é voluntário, aquilo que é por vontade, que é livre. E aquilo que é por constrangimento, por coação, por exercício da força, que é a servidão. Você tem ou servidão, ou vontade, ou o ato voluntário. Você não pode ter, diz o La Boétie,
essa coisa misteriosa, enigmática, incompreensível, que é a servidão voluntária. Então, ele diz: como é que seres livres podem voluntariamente desejar servir? Por que nós nos submetemos voluntariamente à tirania? A resposta de Lavoisier é dupla. A primeira resposta é: nós consentimos em servir porque nós esperamos ser servidos. Nós servimos aos tiranos porque nós somos tiranetes. Cada um serve ao poder tirânico porque deseja ser servido pelos demais que lhe estão abaixo. Cada um dá os bens e a vida pelo tirano porque deseja apossar-se dos bens e das vidas dos que lhe estão abaixo. A servidão é voluntária porque existe desejo de servir. E existe desejo de servir porque há desejo de poder. E há desejo de poder porque a tirania habita cada um de nós e institui uma sociedade tirânica. Existir tirano significa existir sociedade tirânica. Nada mais verdadeiro do que isso para compreendermos a adesão ideológica à classe dominante feita pela classe média e a adesão ideológica da classe dominante da classe média à universidade operacional. No entanto, Lavoisier prossegue com uma segunda resposta. Ele indaga: onde afinal se encontra a força do tirano? Ele responde: a força do tirano não está onde nós imaginamos encontrá-la. Não está nas fortalezas que o cercam, nem nas armas que o protegem. Pelo contrário, se ele precisa de fortalezas e armas, se ele teme a rua e o palácio, é porque ele se sente ameaçado e precisa exibir signos de força que ocultem os signos verdadeiros do poder. Fisicamente, o tirano é um homem como outro qualquer. Tem 2 olhos, 2 mãos, uma boca, 2 pés, 2 ouvidos. Moralmente, ele é um covarde. A prova disso, estando na necessidade que ele tem de exibir signos de força. Se é assim, de onde vem o seu poder tão grande que ninguém pensa em dar fim à tirania? Seu poder vem da ampliação colossal do seu corpo físico pelo seu corpo político, provido de milhares de olhos, milhares de ouvidos para espionar, milhares de mãos para espoliar e esganar, milhares de pés para esmagar e pisotear. O corpo físico não é ampliado apenas por esse corpo político de um colosso. Ele também é ampliado pela sua alma, isto é, pela sua moral, pelo seu pensamento. Isto é, essa alma que lhe dá as leis, por meio das quais ele distribui favores e privilégios, seduz os incautos para que vivam à sua volta, para satisfazê-lo a todo instante, a qualquer custo. A pergunta que cabe fazer, diz Lavoisier, é: quem lhe dá esse corpo político gigantesco, ubíquo, sedutor e malévolo? E a resposta é imediata: somos nós, que lhe damos as nossas mãos,
os nossos pés, os nossos ouvidos, as nossas bocas, os nossos bens, os nossos filhos, as nossas almas, a nossa honra, o nosso sangue, as nossas vidas, para alimentá-lo, para aumentar-lhe o poder com que nos destrói. Indaga la Boétie, se por algum infortúnio um tirano galga o poder e ali se mantém, como derrubá-lo e reconquistar a liberdade? Ele responde, não lhe dando o que nos pede. Se não lhe dermos nossos corpos e nossas almas, ele cairá. Basta não querer servir e ele tombará. Por isso, neste 14 de julho, em nossa luta contra a servidão voluntária, a tirania da universidade operacional, eu quero concluir com os versos do patrono desse teatro, que todos vocês conhecem. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros a mãos cheias e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito obrigada. Muito obrigada. Marilena, o texto de Marilena e o vídeo dessa aula logo estará disponível para todo o congresso da UFBA poder se beneficiar dessa reflexão. Boa noite. Amanhã de manhã continuamos com o nosso congresso. Muito bem, uma fala potente de Marilena Chauí, abrindo aí com o pé direito, fortemente, o Congresso de 70 anos de aniversário aí da Universidade Federal da Bahia. Bom, neste primeiro dia já acontece assim, cheio de magia, cheio de força, revolucionando pensamentos e memórias. E ainda tem muito mais por aí, olha. Pelos próximos dias, até domingo, o público acompanha debates sobre temas diversos, como assistência estudantil, intervenções artísticas, comunicação, saúde, políticas de cultura, tecnologias digitais no ensino e memória da UFBA. Personalidades como o deputado federal João Willis, o presidente da EBC, Ricardo Mello, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jaime Ramírez, e a economista Marilane Teixeira participam dos debates. As inscrições para participar do evento são gratuitas, podem ser feitas através do portal www.congresso.ufba.br. A gente viu aí no começo a fala durante a mesa de que já tem 14 mil inscritos, ou seja, o palco, o salão principal do Teatro Castro Alves não comporta todo mundo. As pessoas então podem acompanhar aqui ao vivo pela TVE. Né? A gente fica por aqui, vamos para casa descansar, que amanhã temos mais um dia inteirinho de muito assunto, muita informação, muita cultura. É a TVE, a TV Pública Baiana, cada dia mais perto de você. Acompanhe agora o Repórter Brasil. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.